Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Assis, diretor aqui da Agência de Inteligência Institucional Civil. Vou falar aqui um pouquinho a respeito do texto que acabei de publicar sobre o novo Brasil que parece estar querendo se desenvolver. Pelo menos é o que demonstra as narrativas, né, os pronunciamentos, as articulações, né, do governo que vai assumir agora no ano de 2023, agora em janeiro. Eu já vinha mencionando, falando a respeito em algumas outras publicações da, da construção do BRICS. Né? O BRICS, hoje já um pouco mais conhecido, e creio que nos próximos meses, né, nas próximas semanas até, as pessoas devem conhecer um pouco melhor a respeito do BRICS. Né? O BRICS ele foi criado, salvo engano, em 2000 e, agora no, 2009, 2006, se eu não me engano, né, pelo governo, o primeiro governo, acho que foi 2006, o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e juntamente aí com a composição, né, de alguns países como China, Rússia, Índia e África do Sul, né, a fim de são países emergentes que buscavam uma nova alternativa, né, a ideia sempre foi essa, uma nova alternativa de economia, de geopolítica internacional, de geoeconomia internacional, né? E que isso fosse se desenvolvendo essa ideia, né? E chegarmos, né? Ou esse bloco chegar numa condição então aí de, de alternativa ao sistema econômico internacional atualmente existente, né? Um sistema econômico internacional que não atende às expectativas de todos, né? Hoje monopolizados aí por algumas corporações internacionais, pelos bancos internacionais, né? Que apenas oferece condições melhores aos países que são, ou as nações, ou as corporações daqueles países que maior recurso tem. Né? Não oferece condições igualitárias dentro do sistema. Né? Os países não têm as mesmas condições de desenvolvimento e até mesmo de tomada de decisões, né, no sistema econômico, no sistema geopolítico, no sistema produtivo internacional, igual aos países que são os países mais ricos do mundo. Né? Então, essa era a ideia. Essa ideia foi se desenvolvendo ao longo do tempo, já estamos indo para 2 décadas, né, da criação do BRICS. E hoje, atualmente, diversas nações, né, como Arábia Saudita, Turquia, Argentina, enfim, tem diversos países, Emirados Árabes Unidos, diversas nações, né, de olho, né, no BRICS, né, com interesses, né, em fazer parte do BRICS, né, de uma nova composição de ideias, de não só de ideias, mas de um novo sistema econômico mundial. Isso a partir de agora, eu acredito. Por que a partir de agora? Porque para mim, na minha análise, o Brasil é fundamental para o BRICS. Né? O Brasil é um dos maiores exportadores de commodities do mundo, né? De matéria-prima. Né? É o Brasil. Né? Ser um Brasil muito difícil o BRICS se sustentar. Né? Porque as nações, todas elas que fazem parte do BRICS, necessita da matéria-prima, precisa produzir.
precisa industrializar, né, para que possa o país, né, ter um desenvolvimento para que as pessoas possam ter rendas, né? E atualmente nós estamos vendo no governo brasileiro, no próximo governo brasileiro, né, a gente vê que eles sinalizam, né, para uma reindustrialização do país, né? E às vezes falta um entendimento, às vezes não tem um entendimento da sociedade brasileira, porque nós temos um mercado que é controlado por esse monopólio internacional, né? Por que monopólio? Porque são as corporações, os bancos, as corporações dependem dos bancos internacionais, né? E todo o sistema, né? Por exemplo, as emissoras de televisão, é tudo fomentada por esse sistema econômico, por esse mercado, né? Todos. Então, a gente tem um bombardeio na televisão, né? De economistas, né? De especialistas em mercado, né? Se voltando contra os posicionamentos do governo atual brasileiro, né? Porque o posicionamento dele vai contra ao mercado. Por que contra o mercado? Porque o mercado não tem a condição de satisfazer as necessidades do país. Qual é a necessidade principal do país? Gerar empregos para produzir renda, né? Não tem condição. Por quê? Isso não vai acontecer. Muitos falam, não, é porque precisa fazer as reformas, porque precisa. Não, não é isso. Eu já falei isso em algumas outras publicações minhas. Esse monopólio, eles estão concentrados em alguns países do mundo, né, os países mais ricos do mundo. A indústria, né, o desenvolvimento, né, desse monopólio, desse mercado, né, que é a construção, a fabricação de produtos, né, manufaturados, enfim, de todos os setores, né, estão concentrados em alguns países. Porque lá gera emprego, gera desenvolvimento nesses países. Pode ver que são os países mais procurados do mundo para morar, para trabalhar, porque tem emprego, tem desenvolvimento. Ninguém lá está querendo falar assim, olha, agora nós vamos pegar parte dessas empresas, vamos levar lá para o Brasil. Não vai, nem para país nenhum do mundo, não vai continuar lá. Vai continuar lá, né? Porque precisa, porque se tirar de lá, perde emprego dentro do país. Então, esse mercado, ele não vai trazer nenhuma indústria aqui para o Brasil. Esse mercado, o único interesse que eles têm no Brasil é nos commodities. É o quê? Na matéria-prima, é no petróleo cru, é no minério cru, enfim, na comida ali, no boi, que leva para fora, e lá faz indústria do alimento, né, o leite, enfim, os derivados do alimento do alimento agrícola, né, da agropecuária, enfim. Então, eles não vão, o interesse deles apenas é este, não tem nenhum interesse, né, nenhum tipo de interesse na industrialização do país, ou seja, não vai satisfazer as necessidades do país. Então, este governo está, né, mostrando ali, olha, nós vamos reindustrializar o país. Nós precisamos reindustrializar o país, porque este é o caminho para que haja desenvolvimento e para que haja renda e para que haja uma vida social, pelo menos, estável, né? Então, esse é o caminho, né? E esse mercado está brigando, porque está lutando contra, né? Ou a favor, melhor dizendo, a favor dos interesses deles, né? Então, por isso nós estamos vendo esse bombardeio na televisão, né? Nos meios de comunicação. E o governo... Aí vamos dar a entender que o Brasil... Assim, vamos falar daqui das estatais. Se o Brasil não tem estatal, não tem empresas para fazer isso, ou seja, ficamos impedidos de industrializar, né? Por isso que as estatais são fundamentais para isso. Aí eles colocam leis, criam um monte de barreiras para impedir que as estatais tenham uma governança, tenham um posicionamento, né, para os interesses do governo.
né? As estatais é de interesse do governo. Aí cria-se leis para dizer, não, estatal não é de interesse do governo, é estatal do mercado, é interesse do mercado. Não, não é isso. Nunca, não pode ser isso. A estatal é de interesse do Estado, do governo. É do Estado, de interesses do governo. O governo tem que se utilizar dela para poder fazer o que o mercado não faz, né? Então, é, por isso essa briga toda, até para destruir, né, para fatiar, para cortar em fatias as estatais e impedir que ela tenha a estrutura necessária para poder servir o interesse do governo ou do Estado, né? Tudo isso que eu estou dizendo aqui, aí voltando lá para o BRICS, nós estamos falando aqui do Brasil, poxa, parece que o Brasil vai fazer tudo isso sozinho. Não, o Brasil não está só. Está desse BRICS aí. Este governo, ele está... ele tem respaldo de fora, né? Ele tem um respaldo. Ele criou lá um bloco, vamos dizer assim, lá atrás, né? Para fazer, para que hoje, ele já entendeu que hoje os países, a geopolítica internacional, os países estão buscando esse posicionamento, essa nova configuração econômica e política internacional, que se chama o BRICS. Hoje os países entendem, muitos países entendem que há a necessidade, né, de buscar alternativas, né, para que se possa ter condições igualitárias, né, e melhores às nações. Então o mundo está se posicionando, né, de forma geopolítica, né? Uns querem ficar dentro do próprio sistema hoje controlado ali, vamos dizer assim, pelos Estados Unidos, e outros querem, não, nós precisamos buscar coisas melhores, nós vamos buscar então vamos ver esse BRICS aí. Então tem diversos países aí, diversos, né? Poucos não, a caminho, né? Se posicionando no interesse a fazer parte do BRICS, né? E o Brasil, o governo brasileiro, ele sabendo disso, né? Até porque ele é o desenvolvedor, um dos desenvolvedores, né? desse, desse sistema alternativo, né? Ele sabendo disso e sabendo também a sua... porque o Brasil, a importância do Brasil dentro desse sistema, dessa nova configuração geopolítica, né? A importância do Brasil por causa das suas matérias-primas, do que se tem aqui dentro do país, é fundamental para esse novo sistema. Sem o Brasil não há BRICS. Não há BRICS, né? Então por isso que se viu aí, nesse período aí de 6 anos aproximadamente, um esvaziamento dos BRICS, né? E agora, nos últimos 2 anos, né, mais ou menos, nós vimos que o BRICS ele começou a se agigantar, porque o Brasil vem demonstrando nos seus últimos 2 anos que seria inevitável a mudança, né, do governo, da governança brasileira e dos interesses brasileiros para os próximos anos, que de fato aconteceu, né? É isso daí. Deus abençoe a todos que me ouviram e sejam bem-vindos aqui ao meu canal.